Imaginem a seguinte situação: um homem em uma situação tensa no seu país e, após ter sido preso, exilado, resolve escrever uma carta a um amigo sobre a sua condição neste exílio. Eu gostaria de lê-las a você, de lê-la a vocês. Chegando à noite, de volta a casa, entro no meu escritório e, na porta, dispo-me das minhas roupas cotidianas, cobertas de barro e de lama, e visto roupas reais. E, tendo me vestido decentemente, adentro ao antigo convívio dos homens do passado, onde, tendo sido por eles acolhido com bondade, nutro-me daquele alimento que é somente meu e para o qual nasci. Lá também não me envergonho de falar com eles e lhes perguntar da razão das suas ações, ao que eles humanamente respondem-me. E não sinto durante 4 horas preocupação alguma. Esqueço-me de todos os desgostos, não temo a pobreza, não me perturba a morte. Anulo-me completamente neles. Neste vídeo, eu gostaria de conversar com vocês sobre o assunto do contato com os gênios, do contato com os grandes homens, a partir da imagem desta breve leitura que acabei de fazer-lhes. Nesta leitura, o autor, que posteriormente será revelado, e vocês entenderão o porquê, nos retrata uma experiência que todos nós deveríamos ter. A experiência de, em alguns momentos da vida ou em algumas horas do cotidiano, parar o que estamos fazendo e dedicarmos-nos a sentar e ouvir as grandes vozes do passado que falam sobre assuntos que interessam a todos os seres humanos. Podemos falar de assuntos humanos, porque são assuntos que dizem respeito à natureza humana considerada universalmente, em suas potencialidades que não mudam de pessoa para pessoa, de tempo para tempo, de circunstância para circunstância, mas permanecem. E permanecem porque constituem o que nós somos. O contato com os grandes homens, os grandes autores, é valoroso, justamente porque eles nos ensinam em nossas inquietações mais profundas, mais radicais, ou seja, aquelas que advêm das raízes, porque são homens que falam à humanidade, ou seja, à natureza humana. E esses são os anseios mais profundos que nós temos. Não são esses anseios e preocupações passageiras. Na verdade, por vezes, essas preocupações passageiras estão escondendo o que há em nós de mais relevante. Por isso, como autor da nossa carta, nós também precisamos fazer o mesmo, ou seja, retirarmos a roupa do cotidiano, coberta de lama e de barro, das preocupações, da poeira do dia a dia, e dedicarmos-nos por alguns instantes, por algumas horas ou por alguns minutos, a depender das nossas circunstâncias, para a leitura, para o contato com estes grandes autores, com os autores que nós denominamos clássicos e os quais são priorizados em uma educação clássica. O contato com os gênios faz parte de um dos benefícios da educação clássica. E quem a recebeu, quem a recebe ou quem está em busca de recebê-la, terá
este contato que é diretamente com as fontes. Saciar a nossa sede diretamente nas fontes. Ir integralmente e auri-las. Beber da água, ou seja, encher o anseio de nossa alma, encher o pote, o copo da nossa existência com essa água. E nós iremos querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas para que essa água não se misture com uma água indigna, é preciso que saibamos escolher bem. E esse é um ponto muito importante, porque assim como do que nós nos alimentamos, é preciso ter preocupação assim também com o que nós lemos, com quem nós estamos em contato. Porém, infelizmente, em nossa educação atual fomos privados de um dos maiores benefícios da educação clássica, que é o contato com esses grandes homens, com esses grandes escritores. E isso se dá por dois motivos. Ou por ignorância, e espero que seja em geral por ignorância desses autores, ou por malícia. Ou seja, um desejo deliberado de privar os alunos de grandes autores, porque ou enxergam neles uma inutilidade, ou seja, são meios inúteis. Se nós considerarmos a educação somente como um meio para desenvolver habilidades e ter uma profissão determinada, e, para isso, anteriormente, saber fazer uma prova de vestibular, entrar numa universidade, receber uma formação técnica e, assim, ter uma profissão e ganhar dinheiro, então, nós não entenderemos por que estudar línguas antigas. Por que eu vou estudar latim e não inglês? Ou chinês, se posso ganhar muito mais dinheiro com essas línguas? Talvez sim, talvez não. Mas não faz sentido se nós tomarmos somente essa mentalidade. Porém, há uma deficiência, há um reducionismo nessa mentalidade que toma o homem como se fosse uma engrenagem e que precisa se desenvolver, precisa funcionar da melhor forma possível quanto à sua profissão. Não há uma preocupação com a humanidade, mas em ser um certo, ou somente certo tipo de ser humano. É o advogado, é o professor, é o médico, é o engenheiro, enfim. Ou seja, nós não nos preocupamos com a humanidade, que é o que nos une, mas somente com algo que pode ser adquirido, uma qualidade, e que nos determina parcialmente. Com muitas lacunas ficaremos em nossas vidas, porque não desenvolvemos outras habilidades, ou, melhor, outras potencialidades, outras capacidades da nossa natureza. Algo que, com o que a educação clássica está muito preocupada. Então, por essa primeira visão, é preciso que nós nos mantenhamos distanciados dos grandes autores, porque eles não vão nos ajudar tanto. Se eles estão nos currículos escolares, isso é acidental. Se temos contato com Platão, conhecemos um pouco sobre a alegoria da caverna. Se temos contato com Aristóteles, conhecemos o seu nome, ou que ele influenciou de algum modo a ciência moderna. Se temos contato com Homero, é porque conhecemos, pelas diversas adaptações que foram feitas de certos personagens seus, como as sereias, os ciclopes, os monstros marítimos, e assim sucessivamente. Conhecemos Aquiles, conhecemos Troia, do Brad Pitt, mas não conhecemos quem é o Aquiles mesmo. E se este autor foi uma boa escolha para representar o personagem. Enfim,
Conhecemos parcialmente essas coisas e de modo bem superficial. Sabemos falar, Helena de Troia. Helena nem de Troia era. Mas são interesses aos quais não devemos nos dedicar porque isso não nos traz algum retorno financeiro de modo mais claro. A não ser que sejamos professores de literatura, mas não é preciso conhecer tanto. Só um pouco. É preciso mais tê-los como medalhões, ou seja, nós colocamos aqui em nosso peito, nós ostentamos esse conhecimento, mas na verdade ele é bem superficial. Porque as demais pessoas não desejarão se aprofundar tanto neles, então também não devemos conhecê-los. Se somos capazes de responder a uma questão de vestibular com um conhecimento de Platão ou de Aristóteles, então isso basta. Pois bem, mas assim, como já havia dito, o ser humano é reduzido a uma de suas capacidades. A capacidade artística ou técnica, ou seja, do fazer, de produzir alguma coisa, produzir riqueza. Mas o que faremos com essa riqueza? O dinheiro é um meio, somente, é meio para outras coisas. Isso é tão interessante que, na sua Ética a Nicômaco, Aristóteles nem passa tanto tempo discutindo sobre a relação entre a felicidade humana e o dinheiro, pois ele fala: o dinheiro é um meio para que possamos desenvolver algumas atividades da nossa vida, mas não é a atividade principal. Então não vou me demorar tanto neste ponto. Hoje nós precisamos refletir, meditar sobre esse ponto várias e várias vezes, porque o que nos formou, a mentalidade pela qual nós fomos formados, ou seja, a educação que recebemos tem esse foco. E nós não podemos negá-lo. Mas temos de refletir acerca dele e ver quais são as consequências em nossas vidas. Porém, há um segundo ponto, uma segunda abordagem a respeito da educação e que também, maliciosamente, podemos dizer, ou voluntariamente, deseja retirar-nos do convívio com os grandes autores, com os autores clássicos. Ou seja, deseja retirar este grande benefício da educação clássica. É a visão de educação como um meio de formar militantes, ou seja, de formar pessoas que defenderão uma ideologia. É verdade que não temos como distinguir bem a educação tecnicista hoje desta educação ideológica, pois as coisas se misturaram bastante. Há professores que tendem mais para uma linha e outros que tendem para outra. Mas esta também é uma falsa visão da educação, pois enxerga o ser humano como uma engrenagem não para funcionar e ganhar dinheiro, mas uma engrenagem para funcionar e conseguir se aproximar dos objetivos da ideologia, dos objetivos ideológicos. Ou seja, o ser humano não é um animal racional, cuja razão tende para a técnica, para o fazer, ou para a ação, para o agir, ou para o conhecimento especulativo, teórico, para o conhecer por conhecer. Não, na verdade o ser humano só é um meio de concretizar, de realizar os objetivos desta ideologia, porque as relações humanas não passam de jogos de poder, em que cada um visa defender a sua ideologia contra o outro. Estamos sempre em guerra, uma guerra direta ou uma guerra fria. E isso é uma redução também da natureza humana,
esse seu aspecto de combater, desenvolver essa sua capacidade de lutar por objetivos, por ideais. Mas aqui nós temos de nos questionar: os ideais e os objetivos ideológicos são concretizáveis mesmo? Ou eles não se reduzem a uma tentativa de recriar as religiões e as ideologias políticas se tornam novas religiões, se tornam modos de substituir os objetivos religiosos, como se aqui na Terra pudéssemos gozar da felicidade eterna, da felicidade perpétua. Não seriam, por isso, mais capazes de aprisionar o homem às ideologias que a própria religião verdadeira, a qual o liberta e mostra que as ações nessa vida têm consequências para a eternidade? Esse pode ser um tópico de outro vídeo a ser abordado com mais profundidade. De qualquer modo, essas duas visões da educação, que hoje, na verdade, na educação brasileira misturam-se, como já foi dito, são possíveis explicações para o fato de que nós não temos mais tanto contato, ou não temos contato algum com os grandes homens, mas temos contato com autores que são privilegiados por causa da cobrança numa prova de vestibular, e sabe lá se essa prova de vestibular não está infestada, não é incentivada e segue um espírito ideológico também, ou seja, as coisas estão unidas. E nós temos de ter cuidado ao nos posicionarmos sobre a educação, ao defendermos uma prática educacional, porque a sua raiz pode não ser tão clara quanto nos aparenta. Assim como viso aqui, e nesses vídeos, é um dos meus objetivos, esclarecer a respeito das raízes da educação clássica, da educação liberal. Do mesmo modo, nós temos de buscar esclarecimento e esclarecer quais são os objetivos e os fundamentos da educação, da pedagogia que nós recebemos, podemos chamar de educação moderna. E, novamente, como já foi dito em outro vídeo, a respeito do que é necessário para começar a refletir sobre educação, um ponto indispensável para darmos uma resposta é entender quem é o ser humano, quem é o destinatário da educação, quem é o professor também, podemos assim dizer. Mas com esses dois pontos nós podemos entender melhor o porquê nós fomos afastados do contato com os grandes clássicos. Porém, não basta somente querer este contato, assim como não basta para o nosso autor somente chegar dos seus afazeres cotidianos no exílio, que eram basicamente afazeres, deveres rurais, campestres. Isso não basta. Na verdade, é preciso também de uma preparação para estarmos em contato com os grandes autores. Que tipo de preparação é essa? Bom, nós ouvimos na leitura da carta que ele retira as suas roupas, os seus trajes, e coloca trajes reais, roupas adequadas ao momento que se seguirá na sua vida. Nós podemos pensar nas roupas, talvez elas sejam um incentivo, um grande incentivo, né? Mas elas não são o essencial. Elas são mais modos de nos preparar para algo, né? Com os outros, de honrar a presença deles, né? Honrar a presença, honrar o momento. Elas têm importância, mas não são uma condição indispensável. Não vamos confundir o estereótipo do intelectual com as suas roupas bem arrumadas, né? E às vezes nem tanto,
mas que passam a noção de que elas são roupas, trajes adequados, mesmo sem conhecer sobre o assunto, com o objetivo da vida intelectual, o desenvolvimento do nosso intelecto. Vejam só, as roupas, e aí nós podemos pegar um outro termo que é aplicável a roupas, os hábitos. Hábito, habitum, habitus, em latim, é aplicado para trajes, trajes de modo geral. Mas advém de outro termo, do verbo habere, habuisse, habitum. Esse verbo em latim é o verbo ter. E esse ter ou possuir começa a se transformar no hábito, ou seja, aquilo que nós trajamos, aquilo que nós levamos, estamos levando conosco, podemos colocar sobre nós. Dentro das categorias de Aristóteles, essa é uma delas, ou seja, um dos modos de nós classificarmos a realidade. E quanto aos hábitos, existe uma relação porque entre as roupas e o nosso caráter, as roupas e o que nós cultivamos, o que nós vestimos, ou melhor, o que nós adquirimos para a nossa alma. Pois o desenvolvimento das nossas potencialidades, as virtudes, são hábitos também. E o modo de funcionamento dessas potencialidades, nós podemos falar, são hábitos, sejam bons ou maus, vícios ou virtudes ou vícios. Aqui, a roupa, ou seja, o traje, o hábito, é uma imagem do hábito, do traje, da roupa que temos em cada uma das nossas potencialidades. Essa preparação, é preciso desenvolvimento das virtudes, os hábitos operativos, bons, que nos conduzem para que sejamos capazes de realizar as nossas ações, ou seja, de atualizar as nossas potencialidades da melhor forma possível. Isso faz parte da educação. Tanto do ponto de vista da preparação para as leituras superiores, e a educação clássica sempre e é conhecida por essa ordem dentre as disciplinas, quanto do ponto de vista do que nós vamos adquirir nessas leituras superiores, estamos tratando sobre desenvolvimento, aperfeiçoamento da nossa existência, do nosso caráter, adquirir virtudes morais e intelectuais, pedir as virtudes infusas, adquiri-las por meio da graça, as teologais, enfim. Sempre há essa relação entre uma preparação existencial, um aperfeiçoamento existencial, para que saibamos, tenhamos proveito mesmo, façamos uma leitura aprofundada, e não somente memorizemos alguns versos, tenhamos algumas leituras soltas. Isso não constitui nenhuma vida séria de estudos, nenhuma vida de desenvolvimento por meio da educação. Então, essa preparação é necessária, ou seja, é preciso do habitus ou dos hábitos intelectuais. E esses hábitos intelectuais e morais também são adquiridos pela repetição das ações, quanto aos hábitos morais, pelo desenvolvimento da inteligência, os hábitos intelectuais. Mas nós não podemos também ignorar a necessidade das artes, um dos hábitos intelectuais, e especialmente as artes liberais, que nos conduzem para que tenhamos as ferramentas necessárias à aprendizagem, as ferramentas pelas quais poderemos começar a ter o contato devido com os autores. E, estando com eles, nós aprendemos a pôr melhores trajes, a vestirmos-nos melhor, digamos assim. Ou seja, somos ainda mais desenvolvidos.
Esse é um dos grandes benefícios da educação clássica, a preocupação com um contato direto, sem manuais, sem interpretações medíocres de professores, mas tendo um contato direto. Por causa disso, incentiva-se também o aprendizado das línguas clássicas e as línguas antigas, né? A língua hebraica, a língua grega, a língua latina, porque por meio delas não somente desenvolveremos diversas capacidades linguísticas e não linguísticas propriamente, mas também teremos contato com grandes autores, conversando cara a cara no idioma original, podendo ouvir o que eles têm a falar totalmente e não por uma mediação de um tradutor que muitas vezes pode, na verdade, ser um traidor do próprio autor a ser traduzido. Então, nesse ponto a respeito dos benefícios, nós precisamos valorizar a presença, o contato com esses intelectuais. É como ser convidado a um evento, a uma festa e se preocupar com o traje com o qual iremos. Assim também nós devemos nos preocupar com as artes que nos colocarão em um contato vivo, ou seja, nós seremos capazes de aproveitar todo o conteúdo que está ali nas obras daqueles autores. Porém, quanto às artes liberais, ainda falarei bastante. Nesse ponto, gostaria de me aprofundar e gostaria de trazer a reflexão a respeito de um benefício que vai além do conteúdo existente nas obras dos grandes autores e diz respeito a adquirir uma forma mentis, uma forma da mente, um modo de pensar, uma cosmovisão, né? Que diz respeito a esse contato com os grandes autores. Ou seja, quando estamos diante de uma grande obra de arte ou uma grande obra arquitetônica como uma catedral, uma basílica, uma grande igreja, ou uma pequena, mas feita com muitos detalhes, com muita preocupação, nós somos cobertos, nós somos capturados por um estupor, né? Por uma admiração. Nós olhamos assustados, né, com aquilo. Ou seja, como pode alguém fazer isso? Né? Mas essa admiração é prolífica, ela dá proles, ela dá frutos, se a partir dela nós pudermos reconhecer que o autor dessa grande obra foi um ser humano, assim como nós somos. E por causa disso, nós também podemos alçar voo a alturas gigantescas. E esse alçar voo não é tanto um voo com as nossas próprias asas, mas mais um carregamento. Nós somos elevados por eles, pelos gigantes, pelos grandes autores. Somos como que anões em ombros de gigantes, como eu gosto de sempre repetir a frase de Bernardo de Chartres, que está presente no Metalogicon de John de Salisbury. E nessas alturas, ou seja, vendo o que eles veem ou o que eles viram, nós também seremos capazes de aproveitar muito e olhar a nossa própria realidade com outros olhos. Ou melhor, a nossa vida se tornará mais rica e o que cotidianamente é experienciado por nós ganhará outros sentidos. Pela experiência adquirida por grandes autores, nós poderemos também olhar a nossa realidade e enxergá-la de outras formas, como se tivéssemos ganhado muitos anos de vida por meio deste contato. Tanto nas obras literárias, ficcionais, quanto nas obras filosóficas, teológicas, espirituais.
tanto na história, né, quanto nas ciências especulativas, e assim sucessivamente. Por meio desse contato com os grandes autores, então, nós podemos nos alegrar, pois somos seres humanos e temos capacidades que precisam de desenvolvimento. Ao ler a Ilíada e se deparar e começar a refletir sobre as consequências da ira de Aquiles, ao ver o desejo de retorno para a casa de Odisseu, né, e tudo o que faz para salvar os seus companheiros, ao ver, por exemplo, a insegurança de Dante em começar um caminho proposto por Virgílio, e também por todos os lugares e todas as realidades pelas quais eles passam. Depois a elevação por Beatriz e ainda mais por São Bernardo no final do paraíso. Ao vermos todas essas cenas, nós estamos participando e experienciando e ganhando mais anos nas nossas vidas. Ou seja, coisas que demoraríamos muitos anos ou nem iríamos conhecer, nós podemos conhecer por meio destes contatos. E assim, ajudar aqueles que estão diante de nós, em primeiro lugar, é verdade, aperfeiçoarmos-nos, e depois, aqueles todos que estão diante de nós. As nossas capacidades são como talentos dados por Deus. O que faremos com eles? Precisamos também desenvolver a natureza por meio de um esforço, de um trabalho, de uma longa paciência, mas uma paciência ordenada, inteligente. Ou seja, é verdade que essas coisas levam tempo, mas se tivermos um método, uma condução ao longo do caminho, isso será muito mais fácil. Precisamos de um Virgílio também, né? Precisamos daquele que vai ser o nosso mestre, o nosso autor, como diz Dante a Virgílio quando o encontra em uma situação terrível, quase de morte, a morte espiritual. Então, os mestres nos guiarão, né? Os mestres vivos ou mortos, mas precisamos deles. O autodidatismo não deve ser uma preocupação do momento. Talvez nunca o será. Com esse contato, então, não temos somente o benefício de aprender o que eles têm a nos ensinar, as experiências nas obras literárias, os fatos nas obras históricas, as ideias, discursos nas obras teóricas, mas teremos também um contato com pessoas que vivem em outro âmbito da realidade, que podem respirar outros ares, estão mais elevados. E assim, quem sabe, né, podemos desenvolver algo para além, ver mais do que eles puderam ver. Mas, é claro, isso somente porque nós fomos também carregados por esses gigantes, né, a essas alturas. Este contato e este duplo benefício precisa estar na nossa mente para que saibamos valorizá-los, para que saibamos valorizar este momento em parar as obrigações, entrar em nossos escritórios, ou seja lá onde, né? Pode ser num metrô, num transporte público, numa biblioteca, num escritório, no quarto, na cozinha, na sala, em algum lugar, mas um lugar que seja como a nossa cela. E devemos amar a entrada a essa cela, para cultivar ali o contato com essas grandes mentes. E isto é um dever ou é uma ação que beneficia não somente a nós mesmos, e não deve beneficiar somente a nós mesmos. Tá? Senão, isso não serve para quase nada. Deve, de algum modo, beneficiar também os outros que estão ao nosso redor. Direta
ou indiretamente. Ou seja, é preciso que após este contato, após termos saído da caverna, é preciso que voltemos. Tentemos recuperar também aqueles nossos companheiros, ainda que eles tentem nos matar. É preciso descer o Pireu, como fez Sócrates, para encontrar com vários companheiros no começo da República. E ali nós vamos dividir todo este tesouro que foi adquirido, que foi desenvolvido no nosso trabalho silencioso, ouvindo e conversando, conversando interiormente com estes autores. Como disse o autor da carta que li no começo, é preciso que tenhamos a coragem, ou seja, não tenhamos a vergonha de falar. E essa nossa fala, às vezes, vai ser pela escrita de algum pequeno trecho, uma escrita, ou seja, uma produção após a leitura profunda, a leitura atenta. Não somente os resumos e as notas, mas realmente escrever como se fosse um contato, uma conversa. Nós vamos conversar com estas vozes que venceram o tempo, que é edax rerum, que come as coisas todas, ho chronos, que devora tudo, devora os seus filhos, mas não. Eles venceram, como Zeus, como Júpiter, como a sabedoria, que consegue perpetuar e vencer o tempo que devora as coisas. Esse vai ser o nosso kairos, o nosso tempo, a hora devida para fazer algo, o tempo oportuno para alguma coisa. E a partir disso, teremos como retribuir para a sociedade, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, muito mais do que somente adquirindo uma boa profissão ou ainda participando de uma ideologia e desejando concretizar os objetivos desta ideologia, os objetivos do partido ou qualquer coisa assim. Não. É preciso que tenhamos o foco nos objetivos da humanidade, o que é especial a todos os seres humanos, os bens elevados a todos os seres humanos, e, a depender da circunstância de cada um, que saibamos ajudar a cada um, na medida dos nossos poderes, e no que não estiver nessa medida, nós pedimos a Deus. Esta reflexão faz parte de uma longa meditação que desejo compartilhar aqui com todos vocês a respeito da educação e focando na educação clássica em seus benefícios, o que ela é, a ordem das disciplinas, quais são essas disciplinas, o motivo de estudá-las, todos esses pontos que são necessários para um esclarecimento e para que a gente faça também certas opções e entenda o porquê desse movimento estar crescendo, retomando. E vai ser sempre assim, sempre foi. Somarmos de Sócrates ao século passado e agora ao nosso século, sempre há esses renascimentos. Muito provavelmente estamos vivendo mais um renascimento. Espero que dessa vez, não com o homem no centro das coisas, mas com Cristo reinando, ou seja, com a verdade reinando. E não com aquele que deseja a verdade como se a verdade fosse, mas com a verdade no centro e todas as outras pessoas a buscando. Porque somos como que participantes dessa verdade. Assim que estamos diante dela, nós podemos entender melhor qual é o nosso papel aqui e desenvolver a natureza humana. No que há de mais elevado, é um excelente meio de se preparar para desempenhar bem qualquer papel que seja. A carta lida no início foi escrita por um grande filósofo político, podemos assim dizer, um famosíssimo, Niccolò dei Machiavelli, em 10 de dezembro de 1513,
foi enviada a um amigo, a Francesco Vettori, que era à época embaixador em Roma do Santo Padre. Nesta carta, Maquiavel conta sobre o que está fazendo no exílio, né? E tem o célebre verso, a célebre passagem, famosíssima entre alguns, a respeito do seu contato com os grandes homens. Ele menciona na carta autores como Dante e Petrarca, Ovídio e alguns outros, que eram aqueles autores que podiam fazê-lo esquecer-se do que havia passado na prisão, na perseguição, a tortura, e apresentar a comida, ou seja, o alimento ao qual ou com o qual nós podemos saciar a nossa sede, a sede humana, não a sede circunstancial ou das necessidades corpóreas, né? Sempre precisamos estar ali, elas vão passar, elas podem ser de alguma forma manipuladas, mas as necessidades da natureza humana como um todo, né? Incluindo as necessidades corporais, são supridas aí com um fundamento, né, no contato com esses grandes mestres. E Maquiavel, século XVI, né, estava também em contato. Eu resolvi falar só ao final de quem era a carta, porque Maquiavel é um personagem muito controverso, né? Desenvolvemos um adjetivo a respeito dele, algo que é maquiavélico, algo terrível. Se ele realmente foi assim, bom, há muita divergência entre sérios pesquisadores. Como eu não sou um pesquisador da obra de Maquiavel, prefiro me abster desse debate. Mas esse trecho desta carta é como um reflexo também do que eu penso a respeito do contato, da importância do contato com os grandes autores, que na verdade faz parte de um assunto muito maior, uma realidade muito maior, que é a educação clássica. E por isso resolvi trazê-lo aqui e debater a respeito desse tema, né? Quanto ao que Maquiavel pontua ao final, né, ou seja, tendo passado aquelas 4 horas e estando preparado, conclui falando sobre a relevância de estar com aqueles autores a fim de sairmos destas preocupações do mundo, as preocupações cotidianas, a preocupação com a pobreza, as angústias, enfim. O contato com a verdade, com grandes autores, também tem essa função terapêutica, realmente tem, porque nos dá esperanças, né? Esperanças em diversos campos, ou melhor, redireciona as nossas esperanças ao que é devido, ao que não é passageiro, como um emprego, como as noções do partido, da ideologia, que nunca se realizarão, e nos coloca diante de bens e os meios necessários para alcançá-los, né, os quais dizem respeito à natureza humana, ao seu aperfeiçoamento, ou seja, ao objetivo próprio da educação clássica. Por causa disso, resolvi trazer a leitura desta carta. É uma carta muito interessante, uma carta breve, né? Vocês podem encontrar facilmente na internet. Essa foi uma tradução adaptada a mim, então não encontrarão exatamente os mesmos termos, mas o idioma toscano utilizado à época não é também tão distante do nosso idioma. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado e de forma que possas se decidir ou aprofundar nos teus estudos, indo às fontes diretamente, bebendo a água na melhor fonte, né? Saciando essa sede na melhor fonte, estando somente com a elite dos pensadores, num bom sentido, ou seja, aqueles que conseguiram vencer o tempo e por isso são ditos clássicos, venceram o tempo e falam ao homem,
né, a todos os homens de todos os tempos, como na literatura temos Homero, Virgílio, Dante, Camões e muitos outros, é claro. Na filosofia, Aristóteles, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e assim sucessivamente. Porém, havia dito, e aqui reforço, busquem estes autores, essas leituras, segundo uma ordem. Segundo o que vai ajudar-lhes verdadeiramente. Tomem conselho de um professor que possa ajudá-los a percorrer este caminho. Isso facilitará bastante, ou melhor, tornará efetiva essa busca e tornará efetivo esse estudo, pois senão fazemos por meio de uma selva selvagem, a qual pode ser bem desanimadora, certo? Então, eu realmente espero que essas reflexões tenham sido úteis a ti e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.